Alô pessoal, beleza? Espero que estejam todos muito bem. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito aqui no canal, dá um cliquezinho aqui embaixo. Se você já é inscrito, confirma se a sua inscrição continua ativa. E o mais importante, deixe o seu comentário aqui embaixo. Eu sou Eduardo Leitão e na pauta de hoje eu vou estar comentando a respeito de como é criminoso ficar rico de forma legal no Brasil. Vou falar sobre uma certa médica que participou da CPI circense. E, é claro, da voluntariedade do presidente para depor de forma presencial, se tratando das acusações de Judas Moro no ano passado. E quem não deve, não teme. E também a nossa pauta internacional. Então, bora lá, pessoal. Bom, Paulo Guedes foi vítima do escrutínio e da destruição de reputação da imprensa vermelha, que, como diz o nosso querido Dadá, é invejosa e corrupta até a medula. Sim, porque no Brasil agora parece que é crime ficar rico de forma legal, com acúmulo de capital proveniente do seu trabalho honesto. O que não é crime no Brasil é você ficar rico, por exemplo, catando bosta de elefante um dia e milionário no outro. Ou roubando dos cofres públicos, sendo condenado, se tornando presidiário e logo em seguida livre para concorrer às eleições presidenciais. Quanto a isso, tudo bem. Mas uma pessoa que investe o seu capital de forma honesta e declarada, seja no Brasil, seja no exterior, esta pessoa merece escrutínio. Esta pessoa tem que explicar o porquê de estar rico, tendo feito a coisa certa, tendo trabalhado. Eu só queria deixar claro aqui para as pessoas que não estão muito familiarizadas com o conceito, ter uma offshore, uma conta no exterior, num paraíso fiscal, não é crime. Os paraísos fiscais existem justamente para que se pague menos impostos no seu capital ou até mesmo nenhum imposto sobre o capital que você acumulou e deseja investir ou guardar ou fazer o que bem entenda. É para isso que existem os chamados paraísos fiscais. Porque no Brasil paga-se imposto em demasia. Uma verdade, todos nós conhecemos muito bem. E eu ficaria muito mais admirado se uma pessoa do quilate do ministro Paulo Guedes, que acumulou sim uma fortuna devido ao seu trabalho e competência, não tivesse investido e guardado o seu capital de forma correta. Assim como o presidente do Banco Central. Vale ressaltar aqui que Paulo Guedes já teve participação importante no Banco Pactual. E o presidente do Banco Central também teve participação considerável no Banco Santander. São pessoas de alto calibre no que diz respeito à economia. Sabem como investir o seu capital, sabem como multiplicar a sua renda. E, obviamente, que não colocariam os seus ovos de ouro numa cesta brasileira. Porque conhecem muito bem o que acontece quando você deixa o seu dinheiro no Brasil. Ele perde o valor. Ah, mas há um conflito de interesse porque Paulo Guedes é ministro da Economia, então pode influenciar no câmbio, pode influenciar em diversas outras áreas. Até teria um fundo de verdade caso o investimento de Paulo Guedes não tivesse se iniciado na offshore em 2004 e depois em 2014. Paulo Guedes não era ministro de coisa alguma. Paulo Guedes não tinha nenhum cargo público. E vocês queriam o que então, imprensa vermelha? Ah, tudo bem, Paulo Guedes é um ministro que ganha 30 e poucos mil reais por mês. E tudo aquilo que ele ganhou ao longo da vida, exercendo a sua profissão de forma honesta, de forma competente, ele deveria então transferir tudo para o Brasil e doar, preferencialmente para o PT. Não sejam boçais, não sejam cretinos. Paulo Guedes não deve explicação alguma, o dinheiro dele está declarado em imprensa vermelha. E esse ponto eles não querem sequer mencionar. O dinheiro é todo declarado, as contas são declaradas. Pandora Papers. Pandora Papel Higiênico Papers. Pode se aplicar em termos de corrupção para alguns indivíduos. Para Paulo Guedes e para o presidente do Banco Central, isso não se aplica. Sim, eles têm offshores. Qual o problema? São ilegais? Não. Estão declaradas? Estão. Ah, mas Paulo Guedes tem uma fortuna de mais de $500 milhão. E o que isso importa? Isso só dá mais credibilidade para ele, que gerou esta fortuna toda e agora está trabalhando por 30 e poucos mil reais, que para ele não é nada. Sim, é um valor muito relevante para a maioria dos brasileiros. Para a maioria dos cidadãos do mundo.
Mas para uma pessoa que acumulou o capital que Paulo Guedes acumulou através do seu trabalho e competência, isso não representa absolutamente nada, apenas a sua dedicação em melhorar o nosso país. Mas a imprensa vermelha não perde oportunidade, a caterva petralha não perde oportunidade. Nós vimos pessoas de caráter ilibado, como a Amante, tecendo críticas a Paulo Guedes, como Frouxo, tecendo críticas a Paulo Guedes. Quem são estes indivíduos para tecer críticas a quem quer que seja? Corruptos, parasitas, inúteis. Então, Paulo Guedes, muito bem, mandou super bem. Espero que a sua fortuna se multiplique ainda mais, mostrando a sua competência e que nós, brasileiros, possamos usar a sua sagacidade a favor do Brasil e não condená-lo pelo seu trabalho e pela sua competência. O Brasil tem que evoluir. Ser rico não é feio. Ser rico não é crime. Crime é roubar. Crime é corrupção. Crime é o que fez o Nove Dedos e toda a sua quadrilha. Isso é crime. Pessoas honestas ganharem dinheiro não é crime. Como Omar Aziz, que ousou dizer para Luciano Hang no picadeiro da CPI circense, mas o senhor ganhou dinheiro durante a pandemia enquanto pessoas morriam. Sim, ganhou dinheiro, gerou empregos, pagou impostos, fez o Brasil crescer. E o que aquele parasita daquele Omar Aziz e a sua caterva da CPI circense fizeram? Além de serem corruptos, com capivaras quilométricas. Um cidadão que é acusado de ter desviado o dinheiro da saúde no estado do Amazonas enquanto governador, com toda a sua família, ter a audácia de acusar um cidadão de bem de ter ganhado dinheiro durante uma pandemia? Um cidadão que gera 25 mil postos de emprego no Brasil, que paga milhões de impostos? Ser acusado por um corrupto como Omar Aziz? Por Renan Canalheiros? É um absurdo, é um absurdo. E todos nós temos que estar atentos a isso. E jamais compactuar com algo assim. Bom, falando agora da médica, a doutora que supostamente tem um dossiê a respeito da Prevent Senior e que se opõe ao tratamento P, que eu não posso terminar a palavra aqui neste canal, mas que todos nós sabemos do que estou me referindo. E foi vazada uma conversa de WhatsApp onde esta doutora se comunicava com uma outra médica, também da Prevent Senior, onde ela pedia para que fosse-lhe receitado aquele medicamento contra a malária para o tratamento do vírus chinês quando ela encontrava-se contaminada com o mesmo. Não é uma ironia? Ela tem um dossiê contra esta instituição, ela se opõe ao tratamento P e às medicações que eu também não posso dizer o nome, mas ela foi quem pediu para que a médica, sua companheira de trabalho, receitasse o medicamento contra a malária. A hipocrisia não para nunca, não para nunca. E todos aqueles que foram aplaudidos pela quadrilha da CPI circense têm o rabo preso de uma forma ou de outra. Então nós temos esta médica com o dossiê contra a Prevent Senior, nós tivemos a Leoa, cantora, todos estes aplaudidos, enquanto pessoas de bem, médicos competentes, homens de negócios, pessoas de caráter ilibado, ao contrário daqueles bandidos, foram humilhados, maltratados e tiveram que se submeter a estar naquele picadeiro de horrores. Este é o nosso Brasil. Neste meio tempo, o presidente se voluntariou a estar presencialmente prestando seu depoimento a respeito das acusações daquele Judas, Sérgio Moro. Sim, aquelas acusações infundadas sobre influência na Polícia Federal, entre tantas outras coisas que ele não conseguiu provar e nem sequer se aprofundou muito. Mas eu espero poder ver Sérgio Moro respondendo por estas acusações falsas e infundadas. Sim, porque trocar o chefe da Polícia Federal é prerrogativa do presidente. Comandar os ministérios é prerrogativa do presidente. E ainda tem aqueles que dizem que Sérgio Moro é uma terceira via para as eleições presidenciais. Sim, é uma terceira via de saída, para que ele suma junto com Merdeta, com Agripino e toda esta corja de inúteis, Cangaciro. Não há terceira via. Bolsonaro é a terceira via. Porque só havia uma via no Brasil, na verdade, que era a esquerda, dividida em duas.
PT e PSDB, o famoso Teatro das Tesouras. E chegou Bolsonaro, o terceiro nome de uma segunda via, se pensarmos corretamente, porque só tinha a esquerda. Bolsonaro se opôs a isso e nós o elegemos e iremos reelegê-lo sim. Basta que olhemos para o 7 de setembro. Claro que as manifestações de esquerda, segundo a mídia internacional, destruíram o presidente, segundo a mídia vermelha brasileira, também destruíram o presidente, com sua meia dúzia de comedores de mortadela vermelhos, que ocuparam 8 blocos da Avenida Paulista, com um esquerdista para cada bloco. E agora na nossa pauta internacional, Canadá e Austrália continuam sob estado de terror. A polícia continua prendendo cidadãos comuns que ousam tirar a focinheira ou que eles não gostam do modelo de focinheira ou por qualquer outro motivo. No Canadá, há alguns dias atrás, eu vi a reportagem que uma mãe com 2 filhos pequenos tirou a sua focinheira para tomar uma bebida e foi presa, levada violentamente pela polícia na frente dos filhos que ficaram lá abandonados numa calçada. E nós não estamos falando de Araraquara, no interior de São Paulo, nós não estamos falando de qualquer cidade perdida pelo Brasil, nós estamos falando do primeiro mundo, do mundo desenvolvido, do Canadá, do Pacífico Canadá, fazendo isso. A Austrália é um dos países que eu mais admiro. O único lugar no mundo onde eu fui feliz. Eu me lembro muito do romance Os Maias, quando eu falo da Austrália, que a Maria Monforte se referia ao Brasil dizendo: é o único lugar onde eu fui feliz. Eu me refiro à Austrália do mesmo modo. É o único lugar onde eu fui de fato feliz. E vendo estas imagens do que está acontecendo na Austrália hoje, me entristece profundamente. Porque era um país em que a polícia, se tivesse que tomar um lado, tomava o lado da população. Hoje o que eu vejo é uma polícia que está abusando de um poder que nem sequer tem, a mando de tiranetes, e oprime o povo que ainda há pouco tempo defendiam. É muito triste ver um país como a Austrália, um país que sempre prezou pela liberdade, um país que sempre foi de direita na essência. Eu me lembro quando estudava na Austrália e era mencionado a palavra sindicato, eles enlouqueciam de raiva, porque sindicato significa opressão, significa esquerdismo. E a Austrália é um país livre, onde há livres leis trabalhistas, livre comércio, ou até então havia. E onde um funcionário público sabe que ele é um servente do povo. E você jamais, nos tempos em que lá eu vivi, que não tem tanto tempo assim, apenas alguns anos, um funcionário público, um policial, respeitava o cidadão. E hoje nós vemos exatamente o contrário. Hoje nós vemos os australianos, no presente momento, serem tratados como os seus ancestrais que chegavam lá acorrentados como prisioneiros da mãe Inglaterra. E que até hoje os ingleses que vão para a Austrália são chamados de POMs, Prisoner of Mother England, prisioneiro da mãe Inglaterra. E os australianos de hoje estão sendo tratados pelos seus governos locais da mesma forma. Aqui na Hungria, como eu falei no meu vídeo anterior, nós ainda não estamos sendo pressionados a novamente utilizar a focinheira. Mas temos que carregar o passaporte sanitário caso queiramos viajar, por exemplo. Até pouco tempo era necessário um cartão, que se parece muito com um cartão de crédito, que é um passaporte sanitário, e nós tínhamos que apresentar para cada vez que fôssemos a uma loja, um supermercado, uma farmácia, ou simplesmente para circular pela rua. E nós precisamos ou deste cartão ou de um aplicativo com um QR Code para viajarmos, para circularmos livremente, para cruzar fronteiras. Pois é, isso acontece. Não deixemos que isso aconteça no Brasil, embora eu esteja vendo que tudo aponta para que aconteça a mesma coisa no Brasil. Lutemos enquanto seja possível. Bom, pessoal, com essa eu vou ficando por aqui. Meu próximo vídeo vai ser gravado da Polônia, onde eu vou contar um pouco da história daquele país, de onde vêm os meus antepassados, e vou falar da situação política da Polônia e de tudo que gerou esse crescimento, essa grande explosão econômica na Polônia de hoje. Então nos vemos lá. Até breve. Tchau, tchau.